ReZero, capítulo 175, parte 1. O cemitério. Dizer que estamos em prisão domiciliar, agora isso sim me preocupa, disse Subaru encarando a Roswell, que estava deitado na cama. Subaru mal conseguiu arrancar essas palavras enquanto analisava cuidadosamente a frase que acabara de ser pronunciada para ele. A julgar pelo fluxo da conversa, ele normalmente teria rido como uma piada estúpida, mas infelizmente, nas circunstâncias atuais, elas pareciam ser autênticas. Seja como for. Então, isso significa que foram os aldeões daqui que causaram essas feridas? Disse Emília, que parecia ter chegado à mesma opinião que Subaru sobre a credibilidade geral de suas palavras. Ali, encardenado em bandagens de sangue, o corpo de Roswell estava em um estado lastimável. Vê-lo assim era pelo menos a prova de que algo do que ele dizia era verdade, e era essa a razão pela qual eles não podiam simplesmente ridicularizar o que ele disse. Mas, se houver alguém presente nessa vila que tem a habilidade de causar ferimentos tão graves assim em Roswell, isso significa que estamos em uma situação muito séria. Colocando a mão em sua mandíbula, enquanto traçava ambas as respectivas forças em sua mente, Subaru sentiu uma sensação ardente de desconforto em seu peito. A existência de Roswell L. Mathers era, além de ser o patrono de Subaru neste mundo paralelo, era de um poderoso usuário de magia em um nível que poucos esperavam alcançar. De fato, a força do homem que ocupava o cargo de mago-chefe na corte real de Lugúnica era tal que até mesmo uma centena de Subarus não teria uma chance de ganhar contra ele. E poderia facilmente aniquilar uma horda de Maybeasts enquanto cantarolava. Para pensar que tal pessoa poderia acabar nesse estado? Oh, mas parece que você me entendeu mal. Minhas feridas não foram infligidas por ninguém. Não há necessidade de estar em guarda por nada estranho ou planejar qualquer tipo de vingança por minha causa. Ok? Disse Roswell. Não se preocupe, você não salvou impressões positivas o suficiente para eu ir de forma imprudente em busca de vingança. Mas o mais importante, o que isso significa? Isso é diferente do que você acabou de me dizer. Você não deveria estar em prisão domiciliar se a razão não é de alguém te estar impedindo, disse Subaru. Considerando que estou ferido e sendo contido assim, chamar isso de prisão domiciliar não está funcionando, eu suponho. Não é que eu tenha me machucado no processo de ser contido, eu fiquei ferido e fiquei preso. Embora, se eu fosse explicar em detalhes, seria um pouco diferente. Em resposta à maneira de falar de Roswell, um ponto de interrogação flutuava acima da cabeça de Subaru. Resumindo, o mais importante, ele conseguiu se acalmar e classificou o contexto do que foi dito. E, em outras palavras, então, as pessoas do santuário não têm nada a ver com seus ferimentos, correto? Perguntou Subaru. Sim e não. Em outras palavras, estreitamente falando, não se pode dizer que eles não estejam relacionados, mas se você me perguntasse se eles foram diretamente responsáveis pelos meus ferimentos, então a resposta é não. E foi assim que aconteceu, disse Roswell. Em outras palavras, eles estão indiretamente relacionados, certo? Roswell inclinou a cabeça e, por um momento, pareceu ficar envergonhado com a análise de Subaru. Então, soltando um pequeno suspiro, disse: É como assistir uma criança crescer, eu acho. Ele brincou. Vendo essa atitude, Subaru tomou isso como um sinal de que ele estava se aproximando da verdade. Determinado a não desistir de seu questionamento, ele escolheu suas próximas palavras e se preparou para jogá-las em Roswell. Mas... Para-o, que tal mostrar a Roswell Sam um pouco de consideração? Dizendo isso, Ham, que não estava presente até agora, interveio na conversa. Com a bainha da saia levemente balançando, a garota atravessou a sala com passos graciosos e colocou o conjunto fumegante de chá que estava carregando sobre a bandeja acima da mesa. Sua fragrância se espalhou por toda a sala, e com o estímulo de seus sentidos olfativos, Subaru só agora percebia o quão desconsiderado ele havia sido. Quando ele estava prestes a prosseguir com seu questionamento, de repente ele percebeu o quão severas as feridas de Roswell realmente pareciam. Pressionar Roswell-sama com tantas perguntas quando ele está tão gravemente ferido, cavando até o fundo de tudo. Você não está satisfeito? Olhe para Roswell-sama sofrendo, quase chorando. Tem alguma simpatia? Logo quando você conseguiu me fazer refletir sobre as minhas ações, não me venha dizendo algo que estrague tanto o clima. Quero dizer, esse é ele de agora, a versão dele de estar tão machucado e prestes a chorar? Ele certamente não me parece assim para mim.
Isso dói. Estou com tanta dor. Tais palavras carentes de gentileza e preocupação me atingiram bem nas minhas feridas. Isso dói. Estou com tanta dor. Tais palavras carentes de gentileza e preocupação me atingiram bem nas minhas feridas. Desta forma, Subaru respondeu às palavras de Ram, com uma resposta brusca. Como se zombasse dos comentários de Subaru, Roswell começou uma pequena apresentação teátrica na cama. Quando as sobrancelhas de Subaru começaram a se contorcer em aborrecimento, Emília pigarreou, tirou e trouxe o quarto para fora da atmosfera turbulenta. Enquanto atraía os olhos das 3 pessoas na sala em sua direção, ela começou com um Em qualquer caso, alguém pode dizer que Roswell não está bem apenas de olhar para ele. Então vamos terminar essa conversa rapidamente. Você não tem magia de cura lançada em você, Roswell? Magias de cura estão fora da área de especialidade da Ram, então... Em resposta, Ram replicou inexpressivamente, mas de certo modo claramente arrependida. Emília olhou para Roswell com olhos que continham um pouco de expectativa. Vendo isso, Roswell assinou com a mão levantada de um lado para o outro. Eu sou um especialista de magia de destruição, me entende? Se fosse sobre destruir, prejudicar ou armadilhas, eu geralmente posso fazer praticamente qualquer coisa, mas quando se trata de feridos relacionados à cura, eu poderia dizer que sou completamente inútil. Essa é uma maneira triste de descrever, mas em vez de apenas usar magias ofensivas, você deveria praticar alguns feitiços defensivos também. Mesmo dizendo isso, sempre que Subaru se encontrava em um jogo no qual ele tinha que decidir como desenvolver seu personagem, ele era do tipo de jogador super focado na ofensiva, quem somente iria escolher as habilidades focadas em ataque. Ele então não tinha nenhuma moral para criticar a Roswell rigidamente. Ao mesmo tempo que Subaru chegou a essa estranha aceitação, Emily suspirou. Não imagino que a gente possa fazer algo a essa altura do jogo. Puck também não está aqui, então não estou na minha melhor condição, mas vou lançar uma magia de cura. Eu terei que me concentrar enquanto faço isso, então teremos que terminar de falar primeiro. O grande Espírito Sama? Chocado com a informação que Emily acabara de anunciar, Roswell ergueu rapidamente as sobrancelhas e depois estreitou os olhos. Aquela expressão um pouco fria, ao contrário do comportamento normalmente relaxado dele, era algo que Subaru raramente tinha visto. Ele inadvertidamente contraiu seus ombros e disse: Oi, oi. É raro ver você com essa expressão séria assim. É realmente tão surpreendente que Pac não esteja aqui. Eu não tinha percebido que você era realmente um acariciador entusiasta fanático. Infelizmente, a única vez que me aproximei do grande Espírito Sama para poder tocá-lo foi quando eu respeitosamente lhe havia oferecido um meionais. Foi realmente assustador. De qualquer forma... entendo. Sem sequer ignorar a brincadeira de Subaru, Roswell estreitou a testa enquanto meditava no assunto. Enquanto fazia isso, ele de repente virou sua pupila amarela esquerda para Emília. Emília-sama, você não está se sentindo mal ou diferente do normal de nenhuma forma, certo? Além de Pac não mostrar seu rosto, não realmente. O fato de Pac não dar as caras começou um pouco antes de chegarmos ao santuário também. Então... mas há uma coisa. Erguendo um dedo como se estivesse fazendo uma pergunta, Emília rapidamente tornou o olhar para o entorno deles. Não só dentro do quarto em que estavam, mas parecendo estar olhando por todo o santuário também do lado de fora. E depois disso, ela disse em voz baixa. Desde que entrei no santuário? Não, talvez desde que entrei na floresta. Sinto como se as respostas dos espíritos se tornaram monótonas. E agora mesmo, enquanto estávamos do lado de fora, eu senti um estranho olhar me observando. Um estranho olhar? Surpreso com o que ouviu, Subaru inclinou a cabeça, ao que Emília respondeu. Sim. E inclinou o queixo dela em confirmação. Depois de explicar que essa era a razão pela qual sua expressão havia escurecido depois que se separaram de Garfial e dos outros momentos antes, ela continuou. Parecia que eu estava sendo encarada, cujo me dava um sentimento muito desagradável. Eu imaginei que era simplesmente um sentimento sem fundamento, então eu não te contei. Nenhum dos sentimentos de Emília Sama estão errados. Este é um lugar que é desagradável para os espíritos e, além disso, os habitantes desse lugar têm nada mais do que sentimentos antipáticos a seu respeito. Muito obrigado, pessoal, por estarem lendo aí
escutando comigo a leitura de ReZero, a partir de onde o anime acabou. Esse é o capítulo 175. Eu comecei a leitura um pouquinho das traduções mais tarde, né? O capítulo, logo depois de onde o anime acaba, é o capítulo 164, se eu não me engano. Né? Depois eu vou ver, mas eu vou postar eventualmente todos, desde o começo das traduções. E espero que vocês possam continuar aí. Por favor, não esqueçam de dar o like embaixo e por favor me deixem saber o que vocês acham nos comentários. Por favor, se inscrevam e por favor me ajudem com isso aí, porque é uma iniciativa que estamos começando no meu site. O site é kamisama-translations.org. Então visitem lá se vocês quiserem. E não esqueçam de se inscrever para poder ficarem ligados em todas as nossas próximas leituras. Bye bye!